pessoal! Estamos começando hoje com o primeiro episódio do Buffalo Cast, o podcast sobre gestão, marketing e vendas para a advocacia. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial para mim também, que é a Marília Guerini. Ela é advogada, sócia do Guerini Soriano, presidente da comissão da Jovem Advocacia de Campinas e minha esposa. Ela é o rosto bonito desse escritório e está aqui com a gente para poder falar um pouco mais sobre a realidade de um escritório de advocacia e o que tem que ser feito num escritório do especialista em direito das famílias. E eu espero então você para participar com a gente dos episódios do Buffalo Cast. Então seja muito bem-vinda, Má, amor da minha vida. Estou muito feliz de ter você aqui no primeiro episódio. Também estou, bastante. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom começar coisas novas com você. Sim. Bom, acho que o intuito aqui hoje é sempre a gente entender um pouco mais da advocacia, as trajetórias, tudo que você entender que foi relevante na sua trajetória até aqui vai ser importante trazer para o público. Então, começa contando pra gente como que iniciou a sua trajetória na advocacia. Bom, eu comecei a minha trajetória na advocacia em 2019, quando eu passei no exame de ordem, graças à sua ajuda. A gente trabalhava num escritório massificado e decidimos que abriríamos um escritório em sociedade. E assim você resolveu fazer. Saiu do escritório que a gente trabalhava, abriu um lugar físico. A gente alugou uma sala, um espaço no centro da cidade. Saudade daquele escritório, até hoje eu gosto bastante de lá. Era legal. Era bem legal. E desde então a gente começou a buscar clientes, procurar áreas. Mas eu acho interessante a sua história, com o primeiro contato talvez com o direito, que foi na sua infância, né? Que foi onde você decidiu se tornar advogada. Foi com 11 anos. Eu tinha 11 anos, quando eu decidi que eu queria ser advogada, eu nem entendia direito o que era ser advogada, mas eu já sabia que eu queria ser advogada. E acho que 1 ano, 2 anos depois, que eu tava, salvo engano, na quinta ou sexta série, e a gente tava estudando os sofistas na aula de filosofia. E estudando os sofistas eu me apaixonei ainda mais. A gente teve algumas aulas de debate, eu lembro até hoje, meu professor Alexandre, e eu me apaixonei ainda mais, falei, realmente, é isso que eu quero pra minha vida, e nunca tive uma segunda opção, nunca quis fazer outra coisa, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser advogada, nunca quis concurso, nunca quis nada, eu sempre quis ter o meu escritório, desde muito cedo. Isso é legal porque é muito diferente da Marília. Eu nem sabia o que eu queria da minha vida na adolescência, logo depois de finalizar o ensino médio. Eu fiz construção civil de técnico, né? E de repente eu me deparei com a escolha da faculdade. Eu falei, bom, me parece interessante a advocacia, o direito, para eu poder, de repente, ir para um concurso público, ter estabilidade, essas coisas que a gente está acostumado. Era completamente diferente. Completamente diferente. No fim, eu cheguei com quase, entrei na faculdade com 17 anos, mas tava lá sem saber direito se era aquilo. E é normal, né? Tem gente que demora pra se encontrar, tudo bem que não, com 18 anos fosse distante, né? Fosse tarde, né? Mas tem gente que já sabe desde criança e tem gente que não sabe. E mesmo depois, né? A gente abriu o escritório e você ainda não queria advogar. Gente, você entrou como uma coisa provisória enquanto você estudava pra concurso. Sim. E aí que a gente começou. Sim. Era muito engraçado, né? Errei, fui moleque, pessoal. Desculpa. Não, graças a Deus você se achou, né? Graças a Deus, achei. Porque senão ia estar sem sócio agora. Ia. Nossa, eu não consigo imaginar você num concurso público hoje. Imagina, já era pra você ter assumido. Não, graças a Deus já passou. Coisa de louco, mas assim, é normal, né? Tem gente que se encontra antes, sabe o que quer antes. Tem gente que não muito tarde também, né? Com 18 anos, pelo amor de Deus, mas assim, a vida, né, vai caminhando para alguns caminhos que a gente só vai perceber o que a gente quer mesmo depois. Então, você, beleza, desde sempre estava certa naquilo, mas... E aí se apaixonou pelo direito de família e ficou no direito de família. Eu tava buscando a estabilidade, de repente fazer um concurso público, e aí me encontrei na advocacia, não na advocacia, o direito em si, né, o direito material, processual, e fui pra parte de gestão, que é total improvável, né, muito difícil que as pessoas que são advogados, né,
busquem a gestão, marketing, vendas. E ainda teve a crise, né? Mas eu não advogo. Não, verdade. Teve esse período quando você começou a gostar muito da gestão e aí você falou, mas caramba, não É que eu ficava chateada de falar assim, poxa, o que eu vou falar para as pessoas que eu não faço uma audiência, que eu não sei peticionar, não sei a senha do meu token, mas passou, graças a Deus, passou e passou rápido, né? Não, passou rápido e por um propósito muito bom, né? Porque acabou sendo o divisor de águas do nosso escritório, né? Então, aproveitando, me fala quando que você sentiu a necessidade, o que você tem aí de percepção da nossa trajetória como escritório, de ter esse divisor de águas, de profissionalizar o escritório, de ir para um sentido diferente. Qual que foi o momento da nossa vida, da sua vida profissional, que você falou, tá na hora e de repente ele tem que caminhar nesse sentido mesmo da gestão e profissionalização do escritório? Eu acho que a hora foi desde o começo, né? A diferença é que a gente demorou para entender. Porque que eu me lembro, a gente abriu o escritório, quase não tinha cliente. A gente sabe que a prospecção, né, para quem está começando, ela é muito complicada. E a gente foi caminhando ali meio que sem saber para onde ir. E eu acho que, principalmente pelo fato, né, de as duas estarem dependendo da mesma fonte de renda, e não tinha renda. Não, zero renda, zero cliente. Aí eu acho que ficava um pouquinho mais difícil. Então foi muito mais uma necessidade do que uma virada de chave e falar, agora acho que foi o momento, ou agora é o momento pra gente profissionalizar o negócio. Eu acho que foi uma necessidade que a gente teve, você entendeu, graças a Deus, isso muito rápido, e acabou buscando o que faltava no nosso escritório, que era essa parte de gestão, que a gente não tinha. Era a parte do marketing, né, da parte comercial, que não se fala, né? Todo mundo acha que ter um escritório, que ser advogado autônomo, é você sentar atrás do computador e peticionar. Mas se você não tiver cliente, você não tem o que peticionar. Então, acho que foi mais ou menos por aí. Foi mais na base da necessidade mesmo. E eu contei até recentemente num podcast que eu participei, que a gente tomou coragem de abrir o escritório já numa estrutura física. E que hoje eu vejo que é loucurada, a gente podia ter se estruturado mais com uma carteira de clientes, né, ter feito um pouquinho mais virtual. Foi antes de pandemia, então também já estava um pouco mais distante essa realidade da advocacia, né, no digital. Mas eu vejo que hoje, se eu estivesse começando agora com a Marília no escritório, por mais que o nosso aluguel fosse de R$600, né, com tudo, é verdade. Mobiliado e com condomínio? Na verdade a gente pagava o condomínio e dava, acho que um plus ali, né? Porque o proprietário tava com a sala parada, né? Então assim, era um custo baixo, mas pra quem tinha zero clientes, R$0, a gente zero estrutura, a gente é um cliente. Mas ele já tinha feito pagamento, então assim, foi na hora, então não deu. Então assim, hoje eu vejo que de repente fosse melhor pra gente ter estruturado primeiro a carteira de cliente e depois a estrutura. O que você acha disso? Tipo, como foi para você abrir já a estrutura, ter um custo antes de ter mesmo a estratégia e cliente e tudo mais? Porque pra mim, na hora, me pareceu certo e tudo bem. Hoje eu entendo com um pouco mais de consciência de que não. Mas o que você acha? Eu acho que, na verdade, é aquilo que eu sempre falo, né? Ignorância é uma dádiva. No momento era o que a gente não sabia que tinha que estruturar. A gente tinha que fazer alguma coisa. Então, como a gente não sabia o como fazer e por onde começar, pareceu certo. Então, Deus protege, né? E acabou dando tudo certo. Mas hoje, olhando e sabendo, né? Saindo da ignorância, com certeza. Eu acho que o certo seria a gente ter feito muito diferente. Mas entre mortes e feridos salvaram-se todos e a gente conseguiu crescer, mas com certeza eu acho que tinha que partir para a parte da gestão, da estruturação, a prévia que ninguém conta, né? Que não é sentar lá, abrir o computador e trabalhar. Sim. Se hoje alguém te pedisse um conselho para abrir um escritório, sou advogado jovem, aproveitando, né, que você é presidente da Jovem, aconselharia abrir já com a estrutura física ou não? O que você vê disso? Eu aprendi também que não existe verdade absoluta. Mas o meu primeiro conselho seria: fecha a mentoria da Júlia. Ó, o merchan. Não tô recebendo nada por isso. Brincadeira. Mas eu acho que existem situações e situações. É diferente, né? A gente, quando abriu o escritório, não tinha nenhuma fonte de renda e tinha custo.
A gente tinha casa já para bancar. Se você não tem essa estrutura, se você não tem essa necessidade, você pode dispor de um investimento, eu acho que tudo vai depender do seu objetivo, a curto, médio e longo prazo, do que você quer, de como você quer, mas numa realidade como a nossa foi, com certeza, eu acho que partir para algo físico, de cara, sem estrutura, sem cliente, com certeza seria uma loucura. Você fala muito sobre não ter verdades absolutas, né? Isso na nossa vida é pra sempre. Eu tenho um pouco desse coração mais treinável, né? O que me falam que é o certo, é o caminho, eu tenho a tendência de seguir com muito afinco, né? E a Marília tem uma coisa muito legal que ela fala que não tem verdade absoluta. E pensando nesse aspecto, quando a gente fala de sucesso na advocacia, o que é sucesso para você não é sucesso para mim, e assim vai, né? As pessoas são diferentes, graças a Deus. E eu queria entender hoje, para você, já com 5 anos de escritório, com uma estabilidade, vamos dizer assim, já profissional, né? Graças a Deus, nosso escritório já é capaz de sustentar a nossa família e a família de mais Quase alguns. 6 escritórios. Quase 6 escritórios? Não, a gente vai fazer sobre 5 em setembro. 19. Turma, faça a conta aí. 23, 24. Ai, 5. 5, é. Então, quase 5 de escritório, mas uma estrutura já que é bem interessante, né? A gente já tem uma equipe legal. E o que pra você hoje, ter vivido isso e ter muita clareza do seu objetivo, o que você entende que é sucesso na sua advocacia? Nossa. Depende do ponto de vista. O sucesso, o meu sucesso pra Marília, eu ainda tô galgando. Eu não atingi ainda o meu sucesso. O meu sucesso, pode contar pra galera qual que é? O que eu projetei pra mim como sucesso tá muito mais ligado ao reconhecimento na minha área técnica do que propriamente dito o valor ou o faturamento do escritório. São situações diferentes, né? Então, o sucesso da Marília, imagino eu, quero acreditar que ainda tá por vir. Tô galgando, tô me especializando, tô estudando muito para isso e quero alcançar. Mas existem outros tipos de sucesso. Eu acho que o sucesso pro escritório, vamos dizer assim, para uma carreira jurídica, a gente já começou a ter um retorno. Então hoje são, como você disse, 5 anos de escritório. 5 anos de escritório com uma estrutura como a nossa, onde a gente nós já somos aí, ao todo, em 8 pessoas, trabalhando para uma estrutura só. Numa carteira de clientes que, ao meu ver, já é consolidada, embora a gente tenha muita atividade, a gente já tem jovem, né? É uma quantidade significativa de clientes recorrentes, clientes que permaneceram, né, que acabaram ficando com a gente, não só para além daquilo que foi contratado. Eu acho que a gente já consegue vislumbrar aí um sucesso, mas o sucesso da Marília é um pouquinho diferente. Assim, o meu, eu entendo hoje, depois de 5 anos, que o sucesso são as pequenas atitudes que a gente faz como um hábito, na rotina, sempre na busca do melhor. Então, graças a Deus, né, a gente tem estruturado um escritório de sucesso, porque todos os dias a gente melhora. Então, semanalmente, a gente está com a equipe para entender o que foi feito na semana anterior e o que pode ser feito de melhor nessa próxima. E tudo isso é uma equipe trabalhando em busca do melhor para cada um na sua individualidade, o melhor para o escritório como um todo, para o nosso cliente. Então, assim, é muito importante você ser autoridade na advocacia. Até temos uma próxima convidada que vai trazer sobre ser generalista ou ser autoridade numa coisa. E aí, eu acho muito importante essa autoridade. A gente consegue tickets maiores, clientes que recomendam melhor a gente, porque a gente traz resultados melhores. E isso já acontece no escritório, né? Então, eu vejo que o sucesso na advocacia, para mim, como gestora, no sentido da administração mesmo, é fazer o escritório crescer e melhorar continuamente, todos os dias, no sentido dele ser sustentável. Ou seja, ele pode funcionar com a gente aqui, mas também deve funcionar sem a gente aqui. Com certeza. E aí, eu queria que você falasse pra gente o que você faria se você fosse começar o escritório do total zero de novo, só que agora, em 2024, junho de 2024, com a sabedoria que você conquistou nesses últimos quase 5 anos.
Nossa, que difícil. Eu acho que a primeira coisa pra perguntar é se eu tivesse começado de novo, você ia estar comigo. Com certeza, não tem essa opção. Então, não, então já facilitou um pouco. Brincadeira. Eu acho que talvez, diferente daquilo que a gente pensa quando sai da faculdade, que eu acho que é meio que comum para todo estudante de direito, que quer a advocacia, né? Ali, o escritório em si. Eu acho que deixar de me preocupar de bate-pronto com as especializações, né, com as pós-graduações e tudo mais, para focar um pouquinho mais na parte da estrutura. E sobre isso, só um adendo aqui, é engraçado como as pessoas têm uma percepção diferente disso, né? A gente vem da faculdade já querendo emendar uma pós-graduação e nem sabe do que. Para quem não sabe, eu fiz pós-graduação em Direito Penal. Hoje eu não sei nem o que é homicídio. Graças a Deus. Então, assim, a gente tem esse costume, né? Essa crença, de repente até mesmo limitante, que se eu não emendar uma pós-graduação direto da faculdade, eu não vou conseguir chegar a tempo. Mas a tempo de quê, né? Pra onde? Porque eu perdi, né? Mas eu perdi 2 anos quase da minha vida por uma coisa que eu não vou usar. E as coisas têm que ser aproveitadas e serem eficientes. E pra mim, a pós-graduação naquele momento não foi eficiente. Se eu tivesse esperado o momento, porque logo depois, né, você lembra? Logo depois que veio a pandemia, eu comecei pouquinho antes da pandemia, eu comecei a estudar gestão. E aí eu me encontrei, olha, então por pouco, mas aí eu não queria perder o que eu já tinha, né, despendido de custo, de tudo mais com uma pós, e acabou ficando de total stand-by, total desuso, né? É só um certificado, né? Só um certificado. Eu acho que esse seria, acho que a minha principal mudança, se eu tivesse que fazer tudo que a gente fez lá atrás hoje, sabendo o que eu sei, seria o primeiro passo. E dedicar mais tempo de estudo à parte que a gente não aprende na faculdade. Então, sabendo que a gente quer ter um escritório, que a gente quer trabalhar de maneira autônoma, eu ia focar em me tornar uma empresária, que é o que o advogado autônomo ele é um empresário, mas ninguém te conta, você só descobre depois que você começa, e estudaria essa parte, para que a gente não precisasse passar por tudo que a gente passou para conseguir a carteira de clientes que a gente tem hoje, para conseguir essa, não vou dizer tranquilidade, porque a gente ainda está em crescimento, mas assim, essa constância que a gente tem hoje. Foi muito difícil no começo, você lembra? Então eu acho que a maior virada de chave estaria ali. Muito mais do que escritório físico ou não, eu acho que seria o investimento exatamente nessa parte. Gestão, marketing, estruturação do negócio, como uma empresa mesmo, que é o que ninguém conta pra você. Não, e é coisa de louco isso, né? Porque mais da metade dos advogados hoje no Brasil são autônomos. Tem o seu próprio negócio. Claro que pode ser em estruturas muito pequenas, ou dependendo até outras não. Mas se a maioria tem um negócio, a advocacia como negócio, como ela não estuda o negócio para a advocacia? Então, é preocupante. Até comentei recentemente, né, no Instagram, sobre a realidade de quase 30% dos advogados fazem bico. Não tem problema nenhum você complementar a renda, não é isso, mas é quando a advocacia não foi suficiente para sustentar a sua família, ou você não entendeu como fazer ela funcionar de uma forma que seja a sua profissão e que dali saiam todos os frutos, aconteceu alguma coisa errada. Então, a matéria era alguma coisa do tipo 26% dos advogados são corretores ou motoristas de aplicativos, né, e tudo mais. Então, assim, não tem problema nenhum, não tem demérito nenhum, mas se isso aconteceu por uma necessidade, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, mas necessidade para colocar renda para dentro de casa, e às vezes você pensa bem, sei lá, você conseguiria chutar quanto que um motorista de repente tira no mês, trabalhando 12 horas, sabe, Paty, faz alguma ideia? Vamos colocar que fosse uma renda de 5 mil reais. Pô, 5 mil reais às vezes é um fechamento, um divórcio que você faz, né? Um serviço aí judicial que você pega. Então, um único resolve o seu mês inteiro de trabalho na rua, no risco, né? Então, é preocupante. A advocacia não se preocupa em profissionalizar o escritório, em estruturar ele de forma correta, decente, que seja suficiente para sustentar ali minimamente o advogado. Bem delicado isso. É a falta de profissionalização
pro plus, né? Para aquilo que não é a área técnica, porque não é o direito em si. Todo mundo gosta de estudar o direito, o processo, mas aí fazer um DRE, um balanço, não sabe Imagina, colocar uma não produção. sabe o que é, não sabe o que é. Não tem noção de que precisa emitir nota, de que precisa ter, quais são as despesas e como que vai fazer para pagar. É um negócio muito doido, até o básico mesmo, se você for, tipo, é um advogado só, não é um escritório com folha de pagamento, com nada disso. Ainda assim você vai ter despesa, você vai ter custo e você vai precisar saber quanto custa essa estrutura, por menor que ela seja, para saber se você está cobrando certo, se a conta vai fechar no fim do mês. E a gente não aprende isso em lugar nenhum, não adianta. Não, e assim, é muito fácil a gente exemplificar com o financeiro, né? Mas quando a gente estrutura um escritório, você sabe muito bem, a gente trabalha em 8 pilares, pelo menos, né? Tem gente que fala que é 3, 4, eu não consigo entender como que dá conta com 3, 4. Mas, basicamente, a gente tem que ter o cuidado, minimamente, de ter uma estrutura funcionando em marketing, uma estrutura funcionando no comercial que coloca o cliente pra dentro. A gente tem que ser o core business do negócio, porque ele é o que coloca o dinheiro pra dentro. Parece até que ofende, né? Parece. O advogado precisa ter É comercial. ofensivo, né? Obviamente, a produção jurídica, porque é entregar o que a gente vende, Sim. tá certo, beleza, vamos serviço. colocar lá a nota 10, então, para esse pilar, né? Administrativo, que é verificar se todo o que está sendo feito no escritório está levando o escritório para o objetivo final. O financeiro, que é basicamente isso, quanto está gastando, tem torneira aberta, quanto que está entrando, quanto está de inadimplência, né? Eu fiz a consultoria essa semana, que era um escritório grande, gente, estava com quase 2 anos de inadimplência de um cliente sem saber. Então, como que você trabalha 2 anos para alguém De graça. sem receber e você nem percebeu que você estava lá trabalhando e não estava entrando dinheiro, estava só saindo no prejuízo. E aí, parei onde? Financeiro, né? Financeiro. A parte de departamento pessoal e recursos humanos, né? Porque a galera que tá aqui tem que estar sempre engajada, tem que estar sempre 100% resolvido, né? Nós temos o sucesso do cliente, que é o que permite que o escritório tenha sempre o LTV alto, né? Que é o tempo do cliente dentro do escritório, mas ele precisa de ter boas experiências, bons resultados, menos conflitos possíveis, né? E temos também a parte de tecnologia e inovação. As pessoas não tomam cuidado com isso. E tem ferramentas que resolvem muito BO de dentro do escritório com um custo muito baixo e a galera não coloca pra dentro. É o que eu diga. Na verdade, assim, a Marília é um pouco... Agora Era. você tem... Eu tô mais tranquila. Com certeza, mas assim, a Marília era muito resistente. Fala assim, A tecnologia. joga no chat GPT, ela brigava. Não, isso ainda fica um pouco... Mas até no dia que ela precisou traduzir um contrato de um cliente de chinês, tinha chinês e Era inglês, bicolunado. né? Bicolunado de chinês. Chinês, era mandarim e inglês, não tinha Então assim, noção. ainda bem que o chat estava aí e resolveu, né? É a tradução, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é isso, né? A gente se preocupa em fazer uma pós de direito penal, mas não se preocupa em fazer minimamente ler um livro sobre gestão. E até sobre isso, ainda hoje eu vejo que é inacessível ainda a gestão, marketing, vendas. O marketing está um pouco mais aflorado, né? Tem que tá na moda, né? Tá na moda, mas muitas vezes a gente consegue ter noção básica de estrutura, de empresa, de negócio, nos livros, né? A gente tá... olha aí só essa estante, que é aqui do nosso escritório, inclusive, né? Ela é uma estante de livros jurídicos. Mas é porque a de casa ela é cheinha de livros de negócio. A digestão tá em casa. Então, assim, a gente tem os livros jurídicos, lê os livros jurídicos, mas é incapaz de ler um livro de 100 páginas sobre um fluxo financeiro decente, né? É que eu acho que a inacessibilidade, ela não é só de informação, né? É também do mínimo de conhecimento. Porque você vai pegar para ler um livro desse do zero, por vezes é muito demorado. Você vai ter que parar para estudar, para entender. Só que a conta que ninguém faz é que você vai parar para estudar, para entender uma vez, para pôr aquilo para rodar. E depois, com o tempo, você só vai aprimorando. Mas falta alguém para ensinar isso pra gente na faculdade, né? Tinha que ter uma grade ali. Ainda que fosse facultativa para quem quer abrir um escritório ou coisa do tipo, porque é muito complicado. Parece que tá tendo algum movimento aí, né? A gente sabe até dos estagiários aqui do escritório que tem faculdades aí com certos módulos que muitas vezes não são nem obrigatórios, né? De um pouco de gestão. E, pô, que legal, né? Porque se a gente fala que a maioria da advocacia
abre o seu escritório, pode ser que não da forma correta, Não formalizado, junto ao AB, mas de fato começa a utilizar da advocacia como negócio principal, como seu sustento, e aí não aprende a fazer isso, né, de forma correta. Então, a gente sabe, né, uma faculdade aqui de Campinas, grande, que já tem esses módulos, mas também ele é facultativo, né? É triste, né, porque é uma coisa muito importante, mas já é um passo, pequeno, mas é um passo. Mas, maravilha, tirando as dores e as soluções para a vida do escritório, queria saber um pouco sobre a construção de autoridade. E hoje conta um pouquinho sobre a sua área de atuação e como que você trabalhou e vem trabalhando para cada vez ser mais especialista. Como que as meninas chamam aqui? Super especialista? Super especialista. Super especialista em direito das famílias. Bom, eu também decidi muito cedo minha área de atuação. Eu gostei muito de direito de família logo na faculdade e entreguei meu TCC na área também, em direito de família, e sempre quis atuar na área, né? Freud explica. Mas eu gosto muito, sempre tive uma facilidade muito grande e desde que eu comecei a trabalhar, independente da área, independente de estar dentro da área jurídica, eu sempre tive comigo que eu preciso acreditar naquilo que eu faço para fazer bem feito. E eu sempre acreditei na importância do direito de família. E por isso eu sempre quis atuar na área. Tive alguns percalços pelo meio do caminho, né? Porque tinha alguém que queria que eu fosse generalista a todo custo, né? Não era isso. Era no momento de necessidade, a gente precisava pegar mais amplamente os casos. Sei. Não, mas... E mesmo assim, eu segui sempre me aprimorando, independente de cursos, né, de pós-graduação ou coisa do tipo. Eu acho que a maior especialização que um advogado pode ter, além de, obviamente, atuar diariamente na área, é ele estar sempre atento e tentando entender as modificações, as necessidades daquela área e como que de uma forma responsável ele vai atuar dentro daquilo, não só aplicar o direito pelo direito, mas principalmente na área do direito das famílias, aplicar aquele direito de uma forma responsável, porque existem pessoas que estão ali dentro daquela relação jurídica que por vezes são apenas representadas, como é o caso das crianças, por exemplo. Então eu acho que o advogado, quando ele vai se especializar, ele tem que entender a área dele, né, entender as nuances daquela área para dentro daquilo ele conseguir dar o melhor dele. E a criação de autoridade, ela vem através disso. Através de você conseguir entender a área além do dispositivo legal, além do que o texto da lei traz para você. E aí você aprender sempre com juristas novos, né? Trazer doutrinadores novos, porque senão a gente fica ali parado no tempo e construindo aquilo como autoridade, falando sempre do assunto. Também é uma forma de as pessoas reconhecerem você e por você ter sucesso também. Isso é verdade. Mas tem uma situação que a gente conversou recentemente, né, inclusive, sobre o litígio muito intenso entre advogados, né, principalmente no aspecto do direito de família. Sim. A gente cada vez mais vê o pessoal aí tendo litígio entre advogados. E você fala assim, poxa, mas as partes que são litigantes, né, os advogados são os profissionais para resolver aquela situação. E no fim, muitas vezes, e a gente fez uma reflexão até mesmo em relação ao nosso escritório, que no momento onde a gente foi mais litigante era quando faltava mais conhecimento técnico, né? É verdade. A gente brigava mais por uma coisa, muitas vezes por não saber especificamente até um dia o direito do nosso cliente. Então... Ou até aprender a respeitar o direito da outra parte, né? É. Porque o advogado familiarista tem muito disso, né? De olhar para o direito do cliente dele como verdadeiro absoluto. Então, não importa se mais alguém tem direito ali naquela relação, o dele, a dor dele é maior e tal. Eu acredito que isso aconteça em outras áreas do direito também, mas no direito de família eu acho que é um cenário um pouco mais perigoso, né? Se dá para chamar assim. Mas assim, né? No direito de família, parece que os ânimos estão mais aflorados, né? E aí... muito disso, e a gente trouxe na nossa reflexão também, foi o cliente tende a passar
para o advogado. Essa dor, essa angústia e pressionar o advogado. Muito claro, né? Isso em todas as áreas, normalmente, mas no direito de família existe essa peculiaridade que é pelo fato de ter uma criança no meio, né? O divórcio é sempre muito delicado, existe sentimento naquele processo, né? Não é uma discussão contratual, não é uma discussão meramente de valores, é uma discussão emocional. E aí o cliente acaba passando o sentimento para o advogado acaba muitas vezes tendo muita ansiedade, muito estresse em relação àquele caso e acaba conflitando muito com a outra parte. E no fim, o advogado deveria ser o mais calmo e direto possível em relação às questões legais, porque nada mais, nada menos se resolve com o direito, né? Então, você vem falando muito sobre isso, né? Inclusive nas redes. Marília está com um canal para advocacia familiarista também, principalmente para jovem que precisa entender um pouquinho mais sobre os detalhes inerentes ao processo, inerentes ao direito material, para no fim trazer o melhor resultado para o nosso cliente, porque no direito de família não tem parte vencedora. Não tem. É uma família que acabou, é um divórcio que aconteceu, as crianças têm agora eventualmente 2 lares e tá tudo muito, muito triste. Quando uma parte sai perdendo no litígio, a outra também saiu, porque alguma coisa se perdeu ali no caminho do sentimento, né? Então a Marília vem falando sobre isso nas redes, nesse canal do YouTube, justamente para poder preparar a advocacia a ter uma estrutura muito mais sólida, até mesmo emocional, para lidar com o cliente, né? Não cair na pressão do cliente, ou até mesmo a Marília comentou uma coisa que é muito interessante recentemente aqui, que é, nem sempre o nosso cliente conta tudo, né? É verdade. E quando a gente acaba entendendo isso, a gente tira um pouco do coração algumas coisas, né? Então, é claro que a gente confia no cliente, mas ele também está contando do ponto de vista dele. E aí, você pode entrar numa batalha sem saber todas as informações, sem ter todos os dados e acabar prejudicando. E se você entra na pilha do cliente, o negócio vai por água abaixo, né? Isso aí. E aí, pra gente então finalizar com a nossa última pergunta o que você diria para um advogado familiarista que quer ser autoridade, que quer crescer no direito das famílias? O que você diria para ele, tanto no aspecto de negócios, como poder fazer o escritório dele começar a girar muito mais intensamente no direito das famílias, e o que você diria para ele no sentido de sucesso na advocacia das famílias? Eu acho que um primeiro conselho para o advogado que ou está iniciando a carreira como um todo, ou está migrando para a área do direito de família, mas que vai começar a atuar nessa área, eu diria para, antes de mais nada, ele entender e se ater à parte da lei, e não à dor do cliente. Que o papel do advogado, por vezes, é de mediar, é de explicar, é de orientar. O cliente que chega com uma demanda familiarista, ele vem com uma dor muito grande. Então, o papel do advogado, antes de mais nada, é de filtro. A gente tem que filtrar até onde é dor, até onde é direito. Porque quando os dois se misturam, a probabilidade do litígio ser sem fim e isso acabar prejudicando o processo, acabar prejudicando a vida desse cliente e das pessoas que envolvem ali nessa relação, seja um menor de idade ou o ex-cônjuge, eventualmente, né? Então, acho que o primeiro conselho é esse, não mistura as estações. Se atenha ao direito, se atenha ao que está ali e não permita que a dor do seu cliente interfira na parte legal. E sobre a questão do sucesso, se eu pudesse, eu queria que alguém tivesse me contado isso lá atrás e falado pra nichar. Mesmo que você já seja específico, que você vai atuar só na área de direito de família, é sempre importante você nichar o seu cliente, especificar quem é o seu público-alvo, para quem você vai trabalhar. Dentro do direito de família, trabalhar para pai é muito diferente de trabalhar para mãe, que é muito diferente de trabalhar eventualmente para um público LGBT ou algo do tipo. Então, são direitos e formas de atuação completamente diferentes. E quanto mais específica a sua atuação dentro da área,
maior vai ser a sua autoridade e eu acho que vai ser mais fácil você conseguir o sucesso. Ótimo, maravilha. Se o advogado quiser saber mais sobre isso, onde que ele te encontra, qual é o seu canal? Eu falo um pouco sobre isso, bem pouco, mas estou tentando melhorar no meu Instagram. Meu Instagram é @mariliagoisguerini, que é meu nome completo. Tenho meu canal no YouTube também, que é Direitos e Famílias. E também Aparece no meu também. aparece um pouquinho no seu Aparece também, no meu né, de vez em também, quando. Mas é isso. Então, que bom que você participou aqui, contou pra gente. E eu acho que pra todos os advogados foi muito válido, mas especialmente pra aquele lá que é do direito de família. Vai fazer muito sentido ouvir aí o que você tem pra falar. Muito obrigada, Marília. E assim, gente, a Marília é expert em direito das famílias. Eu sou um pouquinho... sei um pouquinho sobre as questões de gestão, marketing e vendas. Então, para quem também quiser saber um pouco mais sobre estrutura de escritório no aspecto profissional, é jogo de gente grande. Eu tenho uma mentoria e uma consultoria, então para quem quiser saber mais disso também, no meu Instagram, que é juliasoriano.adv, você encontra mais informações sobre a mentoria, a consultoria e também lá mais dicas sobre gestão, marketing e vendas. Tá certo? Certo. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, equipe, por essa participação maravilhosa. Murilo, Paty, que estão aqui hoje acompanhando a gente. E, gente, espero vocês semanalmente no podcast Buffalo Cast, que eu ainda vou contar o porquê desse nome, tá? Muito obrigada. Você fala muito sobre não ter verdades absolutas, né? Isso na nossa vida é pra sempre. Eu tenho um pouco desse coração mais treinável.